Sejam bem, meus irmãos. Sabe, hoje, domingo de Ramos, eu não tive a oportunidade de gravar a homilia, mas eu queria aqui deixar um comentário ou uma pequena reflexão sobre o que nós estamos vivendo no dia de hoje, não é? Hoje, liturgicamente, o título do que vivemos é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. E parece até meio antagônico, porque se nós prestarmos atenção nas leituras que temos hoje e no que a liturgia celebra, nós vamos perceber que temos dois momentos, não é? Que envolve todo esse dia. Primeiro é a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, sendo aclamado, o que é uma cena bastante, poderíamos dizer, intrinsecamente ligada à festa de Cristo Rei, não é? Jesus é aclamado Rei. O povo grita Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas nesta mesma celebração, onde temos esse grito triunfante da multidão dos discípulos de Jesus que querem aclamá-lo Rei, e verdadeiramente ele o é, temos na outra parte, na narrativa da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, a narrativa de sua entrega, da sua paixão e morte, não é? Como numa mesma celebração nós podemos agregar esses dois pontos, né, que parecem tão distantes um do outro. Uma é uma vida triunfante, a alegria, e outra a tristeza e a morte. A tristeza e a morte. Mas a lógica de Deus é uma lógica diferente, não é? E esse Deus que nos ama e nos salva age de maneiras misteriosas e também maneiras que fogem o nosso entendimento das coisas, a nossa lógica humana, não é? Jesus é rei e ele entra triunfante em Jerusalém, não pelo poder político militar, mas porque o seu reinado não é deste mundo. E enquanto nós entendemos na nossa superficialidade do que é um verdadeiro, do que é um reinado, não é? Do que é um rei, porque por vezes entendemos que rei é aquele que está ali para ser servido e que os outros têm que entregar-se a ele até a vida. Jesus é um rei diferente, que se coloca a serviço e ele mesmo se entrega como vítima a sua vida em favor de cada um de nós. No que entendemos de poder de um rei, de acordo com nossos tabus e conhecimentos, o rei é aquele que está ali para apenas julgar e oferecer condenação àqueles que agiram mal, não é? Mas o reinado de Jesus é aquele que ele estando que ele estando já prestes à morte, ao sacrifício de sua vida, ele ainda consegue olhar para aqueles malfeitores e pedir a Deus o perdão. Veja, o entendimento de reinado e de rei é que às vezes nos escapa, não é? E foge do nosso entendimento. Mas se nós percebermos que esse reino de Jesus é diferente e o que ele nos oferece tem uma perspectiva para a vida eterna, nós conseguimos entender que esse mesmo Jesus que entra em Jerusalém de forma triunfante é o mesmo Jesus que vence a morte. Se ele não usa uma coroa cravejada de diamantes e rubis,
A sua coroa de espinhos, que machuca a sua testa e faz derramar sangue sobre a sua face, é ela que verdadeiramente serve aos propósitos de Deus. É ela que verdadeiramente vai dar a Ele o poderio sobre nossas vidas, porque nós então entendemos que esse sangue derramado em sua face, essa sua entrega total no madeiro da cruz, é a que vai nos redimir, é a que vai nos dar a salvação e a vida eterna. Muito além para essa vida, não é? Muito além para as coisas materiais, a salvação nos dá a vida eterna ao lado e em comunhão com Deus. Sabe, meus queridos, Deus, nos seus planos, usa até das nossas mais baixas misérias, usa até das nossas ofensas, usa dos nossos instintos e sentimentos mais feios para nossa própria salvação, não é? E dentro dessa perspectiva nós notamos quão baixo pode ser o ser humano e quão nós podemos ser mesquinhos, invejosos, cheios de orgulho e soberba. Sabe que Jesus é levado à morte por causa desses nossos sentimentos, desses nossos instintos primitivos, não é? Existe um enredo político e religioso que leva Jesus a ser aprisionado e à morte de cruz. Mas no fim de tudo é por causa da inveja daqueles que viam Jesus crescer em popularidade. É por causa do orgulho daqueles que pensavam poder perder os seus cargos e títulos. É por causa da vaidade, porque a palavra de Jesus alcançava tantas e tantas pessoas. E olha que ponto que chegaram, porque diante desses sentimentos mesquinhos, foram capazes de tramar a morte daquele que fez só o bem. Agora, 2000 anos depois, sabe que por vezes é fácil nós também julgarmos essas pessoas por causa desses sentimentos mesquinhos, mas sabe, meus queridos, por vezes nós também temos a mesma ação desse povo, não é? Nós também podemos nos achar nessa mesma situação de alguém que uma hora aclama Jesus Cristo, dizendo bendito aquele que vem em nome do Senhor, que aclama Jesus Cristo dizendo hosana, aleluia, glória a ti, Senhor, Senhor é Deus do impossível, Deus é maior, Deus é 10, mas de repente podemos ser também nós, movido pelas nossas vaidades, pela nossa lógica materialista, a preferir Barrabás, a trocar Jesus. E nós podemos até não gritar crucificam, mas com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com o nosso não testemunhar Jesus Cristo, nós também o crucificamos. Nós também preferimos Barrabás. Sabe, para terminar a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de usar da figura desse jumentinho que Lucas nos narra, que foi quem carregou Jesus Cristo na sua entrada por Jerusalém. Sabe que antigamente, no Antigo Testamento, a figura do jumento
era bastante conhecida, não é? Esse animal de carga que ajudava as famílias no seu deslocar, nos seus trabalhos. E por vezes era um animal até respeitado, principalmente entre o povo hebreu. E ele se faz presente muito na antiga escritura, não é? Mas veja que quando vai adentrando os cavalos, os dromedários na cultura hebreia, parece que o burrinho vai sendo deixado de lado e cada vez mais ele é tomado como um animal, às vezes, indócil, intolerante. E talvez seja essa a nossa ideia hoje, não é? No nosso cotidiano, na nossa contemporaneidade, a figura do jumento é associado a uma pessoa ignorante, seja de conhecimento, seja de trato, não é? Uma pessoa que não tem abertura. Mas é justamente esse animal que Jesus escolhe para adentrar a Jerusalém. Não é um cavalo que seria um símbolo de um animal guerreiro, não é forte, robusto, não é uma grande carruagem luxuosa que Jesus quer fazer entrar em Jerusalém, mas é no lombo desse simples animal, o animal de carga, desse jumentinho que Jesus faz a sua entrada triunfante em Jerusalém. Certamente que para cumprir as promessas, não é? Descritas no Antigo Testamento, mas também para nos dar um ensinamento sobre a figura desse rei que vem na humildade de um simples jumento. E sabe que esse jumentinho foi objeto de muitas reflexões e comentários durante os séculos. E eu gosto muito de quanto Santo Agostinho, em uma de suas homilias do sermão de Natal, ele vai dizer que a gente não ter medo de ser um animal de tração, de ser o burrinho, porque é esse burrinho que carrega Jesus Cristo, Sabe, São José Maria Escrivá diz que ele é um jumentinho de Jesus. E pede a Deus que lhe dê a força para ser um operário fiel, como o jumentinho é. Em uma das suas reflexões, o padre Tudalski, não sei o nome direito, mas ele vai dizer que o jumentinho que carrega Jesus, ele não olha para Jesus diretamente, mas ele sente o peso de Jesus. Sabe, meus queridos, por vezes, na nossa vida, nós queremos ser igual um leão, forte e feroz. Às vezes queremos ter, talvez, a astúcia de uma raposa, queremos ter um olhar de águia, queremos ser forte como um cavalo. Mas sabe que o nosso pedido verdadeiramente tinha que ser sermos humildes como esse jumentinho. Sermos um jumentinho para carregar Jesus Cristo. Não olhamos para cima para o vê-lo e nós não o vemos fisicamente, mas nós sentimos o seu peso e nós levamos Jesus Cristo, o testemunhando e carregando para onde nós formos. Vamos pensar sobre isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.